Bem-vindo a esta jornada introspectiva, onde a espiritualidade se entrelaça com a verdadeira essência da vida. Que esta reflexão seja uma porta para a elevação espiritual e aprofundamento na jornada de conexão com o sagrado. Obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você. Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso? Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água, porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. Interessante isso, né? Não basta lutar, tem que lutar do jeito certo, porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo um movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Que não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render por causa do cansaço cerebral. A vida é a mesma coisa, minha gente. As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. Que a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência, ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser, ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que com qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura
lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a própria a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo é importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. Minha gente, a disciplina da alma, ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. A vida nos estimula o tempo todo a olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo, mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei por que estou triste, não sei por que estou desanimado, não sei por que estou apático, não sei por que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né?
Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir. Você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso, eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. A gente passa a olhar de um jeito novo, para nós e para os outros. E eu tenho pensado muito nesses últimos dias, como é difícil crer em Deus em momentos de tragédias. Talvez você experimente isso também no seu coração. Quando a gente vê tudo isso de tão triste acontecendo pelo mundo afora, a começar na virada do ano, quando nós vimos tantas pessoas que estavam querendo se divertir, querendo passar uma virada de ano feliz, sendo soterrada, vivendo os problemas da enchente, e agora nessa semana, essa tragédia tão terrível que está massacrando o coração da humanidade, com cenas tão fortes, com cenas tão difíceis de serem vistas. É natural que o nosso coração se pergunte, não tenha medo disso. É natural que neste momento a gente pense, meu Deus, onde estava o Senhor nessa hora? Como é que nós podemos continuar acreditando em Deus, mesmo em momentos tão trágicos? Como é possível a gente equilibrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, vendo imagens tão terríveis? Como é possível acreditar na misericórdia de Deus, na bondade divina, tendo que acompanhar os noticiários nos últimos dias? Minha gente, eu ousaria dizer que nem sempre na vida nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. E que o grande desafio neste momento está justamente em nós descobrirmos que não ter respostas já é uma experiência de fé. Porque se nós tivéssemos certezas de tudo, nós não precisaríamos ter fé. Eu me recordo que em muitos momentos da minha vida, quando eu queria as coisas, a minha mãe me acalmava dizendo assim: fica tranquilo que depois eu faço. O meu coração de criança, que tanto queria o acontecimento, precisava se adequar àquela frase: fica tranquilo que depois eu faço, depois eu compro, depois eu te dou. E eu confiava na palavra da minha mãe. E porque eu confiava, eu era capaz de viver aquele tempo de espera. A confiança nasce assim, no momento em que alguém tem autoridade sobre nós. Eu acredito na palavra daquela pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que
ela não tem problema com o filho que é pequeno, porque toda vez que ela vai sair de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, geralmente as crianças ficam chorando muito, né? Não vai, não é isso. E eu perguntei para ela, mas como é que você conseguiu fazer isso, sair de casa e deixar o seu filho tranquilo? Ela disse, é porque eu nunca menti para ele, padre. Toda vez que eu dizia, hoje a mamãe não vai conseguir voltar para almoçar, eu não ia. Eu nunca disse para ele, a mamãe vai almoçar com você hoje, e não fui. Então ele acredita no que eu falo. Ele confia na minha palavra. A relação de confiança entre o coração do filho e o coração da mãe está na certeza de que a mãe não vai falhar. Minha gente, a nossa experiência com Deus passa pelos mesmos caminhos. Mas e quando nós temos a sensação de que Deus falhou? Eu tenho certeza, por mais que seja grande, por mais que seja certa a nossa fé em Deus, é natural que no momento da tragédia a gente fique resbalado e fique pensando, onde estava o Senhor nessa hora? Será que o Senhor não deixou de cumprir a sua parte? Será que o Senhor não deixou de proteger? Será que o Senhor não deixou de olhar por nós naquele momento? Mas aí nós precisamos ser justos. Nós precisamos nos reportar àquela certeza de que a vida segue um curso de liberdade e que muitas vezes a tragédia de hoje foi construída aos poucos pela incompetência humana, pela irresponsabilidade humana, e que Deus não pode intervir no processo da nossa liberdade. Que muitas vezes a tragédia é construída por nós. Somos nós que vamos construindo de maneira inadequada, somos nós que vamos ocupando os espaços que são dos rios, somos nós que vamos desviando os rios de lugar, vamos estreitando os seus caminhos, somos nós que vamos cimentando tudo, impedindo que a terra tenha capacidade, que a chuva tenha espaço de ser absorvida. E então, quando acontece a tragédia, nós nos esquecemos da responsabilidade humana e queremos jogar toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Deus. Aí nós somos injustos e nós queremos forjar uma resposta que ainda não temos. Eu escrevi essa semana no Jornal do Rio, onde eu escrevo, no jornal O Dia, eu confio na providência divina, eu confio na proteção de Deus, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É um jeito interessante que eu tenho de cuidar da minha vida e de estabelecer com Deus um pacto. O Senhor cuida de mim e eu ajudo a cuidar também. Está na hora, minha gente, de nós começarmos a preparar a vida de um jeito diferente, com responsabilidade. Cada vez que a gente joga um lixo no rio, cada vez que a gente joga um lixo na rua, na hora que vem a chuva, esse lixo vai entupir algum bueiro, esse lixo vai impedir alguma passagem de água. Está certo que as autoridades públicas precisam cuidar de coisas que são importantes também, mas nós não podemos abrir mão da nossa parte nessa responsabilidade. É a vida humana sendo um espaço onde Deus age através do nosso bom senso, através da nossa consciência. Tem se falado tanto no mundo hoje, né? Minha amiga Célia Pimenta, lá de Belo Horizonte, uma advogada muito conceituada, com uma reflexão bonita sobre o consumo ético. O que é o consumo ético? Não é você viver de restrições, mas é antes de você comprar, antes de você fazer, antes de você adquirir, você pensar 2, 3 vezes se realmente você precisa daquilo. Nós vivemos um tempo onde a gente descarta as coisas com muita facilidade. Às vezes eu fico impressionado a quantidade de lixo que as sociedades modernas produzem todos os dias. Você vai comprar um sanduíche, ele vem dentro de uma embalagem imensa, cheia de plásticos, cheia de papéis, e aquilo, a duração, né, a utilidade daquela caixa, às vezes não dá 40 segundos. Isso é consumo ético. É quando você descobre que você pode viver com um pouco menos e que você vai viver bem do mesmo jeito.
quando você abre a torneira lá da sua pia para escovar o dente, é consciente da sua parte fechar enquanto você escova os dentes. Que se tem algum vazamento dentro de casa, é preciso buscar arrumar aquilo, para que você não desperdice a água que o planeta precisa. Que é possível construir hoje com um pouco mais de consciência ecológica, o reaproveitamento da água, né? Buscar novas formas de consumir essa água com um pouco mais de consciência. Minha gente, as tragédias que muitas vezes acontecem no mundo são frutos das nossas incompetências. Nós tivemos aquele encontro lamentável em Copenhague, né? Onde queriam discutir os destinos do mundo. É a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do seu filho, que passa pelas decisões dos nossos governantes. Em diminuir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que aumenta o aquecimento global, que desfaz as geleiras, e que depois esta água vem inundar as nossas cidades, vem avançar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas. Porque se nós não encarnarmos o cristianismo nessas decisões importantes do nosso dia a dia, se a gente não começar a tratar das nossas decisões a partir de uma reflexão ética, moral, o mundo vai perdendo qualidade, minha gente. Jesus precisa entrar na nossa vida assim também, nos impedindo de julgar um lixo no lugar errado. Jesus precisa entrar na nossa vida nos ajudando a reciclar o lixo. A gente já falou tantas vezes aqui de reciclar o lixo do coração, né? Todas as reciclagens são importantes. Assim como eu reciclo a garrafa de refrigerante que alguém usou dentro da minha casa, eu também tenho que reciclar as minhas emoções, eu também tenho que reciclar a minha fé, neste momento em que tudo parece irremediavelmente perdido, em que você não tem respostas para muitas coisas, em que o seu coração duvida da existência de Deus por causa de tantas tragédias. É momento de reciclar. É momento de dar à vida uma nova oportunidade. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa, primeiramente, tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado, é porque de alguma forma nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme num agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada, porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela. E não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada
é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela. Porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe. Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino, não tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível. Já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar
você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro, numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje, se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse: Fábio, nem sabia quem eu era, falou: Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar 2 lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E aliás, os sofrimentos eles deixam de ser
benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Na mesma fonte que nasce o amor, nasce também o ódio. E que não é nenhum problema nós reconhecermos que às vezes nós odiamos as pessoas que nós amamos. É uma ingenuidade, né? Às vezes a gente acredita, eu só amo você. Mentira. Às vezes a gente tem vontade de jogar o outro na cisterna e tampar. Não é assim? Só que aí você põe uma coleira nesse sentimento, não é assim que funciona? Você imaginou se você for fazer tudo que você tem vontade? Eu tinha vontade de mandar prender gente chata. Ficar lá uns 3 dias na cadeia. Eu acho que ia ser preso também de vez em quando. A pessoa está dando muito problema, você uma ordem de prisão para ela. Aí por que eu estou preso? Porque você é chata. Pronto. 3 reclamações, a pessoa vai presa. Então, quando você tem a capacidade de reconhecer que dentro do seu coração você ama a sua irmã, mas você também tem vontade de jogá-la na cisterna e tampar com uma coisa de cimento, de concreto, para ela nunca mais sair, não é nenhum problema você assumir isso. O bom é a gente ser capaz de reconhecer o que a gente sente. E esta relação fraterna, minha gente, ela é feita, ela é tecida, é igual bordado. Tem pontos frágeis, tem pontos fortes. O amor é o ponto forte. O ponto frágil é o ódio. É a disputa. É muito difícil. Não existe uma casa com irmãos que não tenham disputas, mesmo que elas não sejam assumidas. A gente disputa com os nossos irmãos o tempo todo, o carinho da mãe, o carinho do pai. Isso é processo natural, a psicologia nos ensina isso. Agora, quanto mais consciência você vai tendo daquilo que é difícil, qual é o ponto fraco do bordado, toma consciência disso e começa a trabalhar. Isso é honesto. Não é nenhum problema você assumir que você não suporta a sua irmã. Agora, comece a trabalhar uma convivência saudável para isso. Eu volto a dizer, às vezes você não vai conseguir que a sua irmã seja a sua melhor amiga. E tire essa culpa no momento que você reconhece que você não conseguiu. Mas estabeleça com ela pelo menos um vínculo saudável, para que isso não seja um peso sobre você, para que isso não represente para você uma instância de culpa, porque culpa nos faz muito mal, as culpas nos fazem muito mal. Elas nos paralisam, elas nos impedem de irmos além. Então reconhecer que aquele que eu amo, eu também de vez em quando tenho vontade de dar uma martelada na cabeça dela, não é nenhum problema. O problema é eu alimentar a vontade de dar a martelada na cabeça e ficar pensando, eu vou fazer, uma hora eu faço. Não. Gente, na nossa vida nós temos que ter o tempo todo o controle do nosso ódio. Aprendi isso, nunca mais vou me esquecer. Toda vez que nós odiamos, nós ficamos burros. Nós dizemos o que a gente não acredita, nós falamos bobagens. A raiva nos emburrece. Por isso que nós precisamos trazer a raiva amarrada. Ela tem que ser... A raiva é um cachorro bravo, então por isso traga na coleira. Não permita que ela coloque você na coleira. É muito triste você conviver com uma pessoa que já está sob a coleira da raiva. Quem manda nela é a raiva, ela está o tempo todo irritada. Ela está o tempo todo dizendo imbecilidades. Ela está o tempo todo emburrecida. Ela está o tempo todo tratando mal as pessoas. Não, é o contrário. Eu tenho que dominar a minha raiva. Claro, em alguns momentos eu não consigo. Mas eu não posso ficar o tempo todo perdendo essa batalha. Eu tenho que, com o tempo, buscando esse equilíbrio diante das coisas.
E é engraçado, porque a vida espiritual nos ajuda a isso. A meditação nos ajuda a ter calma. Se você tira 15 minutos do seu dia para a leitura da palavra de Deus, para fazer a sua meditação, para fazer a sua oração, você pode ter certeza que esta parada de 15 minutos repercute dentro do seu coração. Você vai ficando mais calma, você vai ficando mais compreensiva, você vai ficando mais paciente. E é isso que nós precisamos fazer. Todos nós temos essas fragilidades, todos nós temos essas dificuldades, mas não significa que elas vão mandar em nós a vida inteira. Nós podemos trazê-las hoje para o nosso controle e assim resolver essa contradição. Deus está com a gente, nos ajuda o tempo todo. A palavra de Deus nos orienta para essa melhoria. E é isso que nós desejamos. Que nós possamos viver nessa semana o compromisso de trazer a nossa raiva na coleira, de assumir as nossas melhorias e buscar as oportunidades que Deus está nos dando para a gente amar, ser amado e vencer nessa vida. A palavra, ela tem sido cada vez mais mal utilizada. Às vezes a gente escuta cada coisa que está passando, as pessoas falam de qualquer jeito, às vezes utilizam de linguagem muito chula no dia a dia, não é verdade? Eu fico cada vez mais intrigado porque eu sou um adepto da palavra. Eu acredito que nós somos artesãos da palavra. O padre é um artesão da palavra, o poeta é um artesão da palavra, e todos nós temos que ser artesãos da palavra. A gente ser artesãos das palavras nos coloca nessa responsabilidade de você buscar a palavra certa para o momento. E às vezes nós desperdiçamos tanta palavra em situações. Às vezes nós deixamos que palavras ruins permaneçam na nossa boca. Às vezes nós permitimos que a nossa palavra seja tomada pela maldade do mundo. E a agressão verbal é isso, é uma palavra que faz mal. Ninguém gosta de ser chamado de um jeito chulo, gosta? Ninguém gosta de ser chamado de cachorro. Você vai falar, seu cachorro. E hoje essa é uma linguagem que está tomando conta. Não foi lá no Rio de Janeiro que começaram com a linguagem das cachorras? Pois é, em outros tempos os poetas, para homenagear as mulheres, eles cantavam chamando vocês de rosas, né? Hoje não, cadela. Deus me livre, olha que coisa feia, né? Você ser chamado de cadela, não, você não merece isso. É uma linguagem chula que está tomando conta do vocabulário. As pessoas acham normal brincarem assim uns com as outras. Sai daqui, cachorro. Não, isso fere, porque a palavra tem o poder de ferir, da mesma forma como a palavra tem o poder de curar. Eu sempre digo o seguinte, gente, está caladinho agora, tá? Você que está em casa, pronto. Nessa experiência de silêncio que você está vivendo agora, o mundo está sendo preparado na sua boca. Porque o mundo começa na palavra que nós dizemos. Deus, para começar o mundo, Ele disse uma palavra. Ele não disse uma palavra qualquer. Ele disse uma palavra que expressava bondade. E tudo aquilo que Ele fez, a Sagrada Escritura diz que era bom. Aí, cada momento que a nossa boca se fecha, tome essa consciência. Isso não é bobagem não, viu? Isso é para dar sabedoria para a gente na vida. Cada vez que a sua boca se fechar e você ficar em silêncio, pensa assim com você: o mundo está sendo preparado aqui. O mundo vai começar de novo agora, na palavra que eu vou dizer. Aí você vai escolher bem a palavra. Você não vai dizer uma palavra qualquer. É um compromisso bonito que nós podemos ter com Deus. Senhor, eu quero ser o seu verbo. Eu quero ser a sua palavra viva. E onde quer que eu esteja, eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa alguém ser feliz. Eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa ajudar alguém a ser melhor. Isso é bonito demais. E quero desejar que cada vez mais nós possamos descobrir o valor da palavra bendita. Porque de palavras malditas, o mundo já está cheio. Pronto, estamos em silêncio. E o mundo vai começar de novo na palavra que a gente vai dizer. Prepare bem essa palavra. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre você e sobre a palavra que você vai viver hoje, amanhã e sempre. Amém. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo.
São estatísticas monstruosas, que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, que eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara: se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas 2 crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, que geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa,
um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos, o jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo, o jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a Ele.
através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Então é interessante nós descobrirmos na segurança dos afetos, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30 as bodas de prata de um grande casal, um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá, coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado neste caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir dessa responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.